Olá pessoal, vamos então começar nosso curso de eletrocardiografia. Vamos então aprender o eletrocardiograma. Eu tenho duas maneiras de ensinar para vocês o eletrocardiograma. Uma maneira é extremamente rápida, extremamente prática, mas na mesma proporção ineficiente. Poderia ensinar vocês eletrocardiograma então apresentando os principais traçados eletrocardiográficos padrões de cada patologia cardíaca, de cada patologia eletrocardiográfica. E os critérios eletrocardiográficos para cada uma. Vocês memorizariam esses traçados e certamente em pouco tempo, 1 a 2 meses, vocês esqueceriam ou se confundiriam com tanto critério e sem saber o porquê deles e de onde eles vieram. Infelizmente, essa é a maneira que a gente acaba aprendendo na universidade, na academia, por falta de tempo, né? Por ter outros assuntos a serem estudados. Uma outra maneira de se estudar eletrocardiograma, e é essa maneira que a gente vai focar nesse curso, é uma maneira mais demorada, que exige uma maior paciência de vocês, uma maneira mais longa, mas uma maneira extremamente eficaz e a melhor maneira de se estudar eletrocardiograma. Vou explicar para vocês, passo a passo, do básico ao complexo, construindo um conhecimento alicerçado, um conhecimento firme, para ficar na cabeça de vocês para o resto da vida. Um conhecimento que vocês vão ter condições de refletir sobre o traçado eletrocardiográfico sem precisar decorar os critérios eletrocardiográficos. Vocês vão entender o porquê de cada onda, né? O porquê que uma onda P é redonda, porquê que uma sobrecarga atrial muda a morfologia ou a duração e amplitude de uma onda P, porquê que a ativação ventricular é formada por um complexo QRS, o que é essa onda Q, o que é essa onda R, o que é essa onda S. Essas três ondas estão presentes em todas as derivações. O que é as derivações eletrocardiográficas? De onde elas vieram, quem inventou, como elas são formadas, né? Por que os bloqueios de ramo alongam os QRS? Por que as sobrecargas ventriculares amplificam os QRS, né? Por que um infarto agudo pode elevar o segmento ST? Por que pode rebaixar o segmento ST? O que representa isso no coração? Qual é a representação disso no coração? Por que uma onda T simétrica pode refletir uma isquemia miocárdica? Não é? Então vocês, com dessa maneira que a gente vai estudar, vocês vão ter condições de interpretar especificamente, de maneira particular, cada onda em cada derivação. É um estudo muito maior, mais demorado, que vai exigir mais paciência de vocês, mas é a melhor maneira de se estudar eletrocardiograma, e eu prometo a vocês que vocês vão consolidar, entender eletrocardiograma como um todo, e esse conhecimento vai durar ainda por muitos anos. Ok? Pois bem, por que então a gente estudar eletrocardiograma? Será que é só o cardiologista que precisa saber eletrocardiograma, ou o clínico, o emergencista, o intensivista, o nefro, o gineco precisa também entender algo de eletrocardiograma? Vou mostrar para vocês aqui algumas situações que eu trouxe. Você está no departamento de emergência, chega um paciente com dor torácica. Todo paciente com dor torácica, principalmente se ela for uma dor torácica típica, né, uma dor anginosa, é necessário que se faça eletrocardiograma nesse paciente em 10 minutos. Você faz o eletrocardiograma, o enfermeiro ou a enfermeira traz para você esse eletrocardiograma em menos de 10 minutos na sua sala, e de posse ao eletrocardiograma você tem que dar o diagnóstico para o paciente para instituir uma conduta imediata. Então você vai ter que diagnosticar se aquilo é um infarto, se aquilo não é um infarto, se aquele infarto é com supra de ST, se aquele infarto é com infra de ST, e instituir a medida terapêutica adequada naquele tempo. Logo, se você for trabalhar no departamento de emergência, óbvio que você tem que saber eletrocardiograma. Situação 2, representado por essa imagem. Você está sentado no seu plantão no departamento de emergência, entra um paciente jovem com sintomas de palpitação e rebaixamento de nível de consciência. Você
faz o exame físico desse paciente, pega o pulso desse paciente e percebe que ele está taquicárdio. Faz um eletrocardiograma e aparece um eletrocardiograma com ataque à arritmia com a frequência cardíaca de 180 batimentos por minuto. E aí, o que fazer? O que se fazer com esse paciente? Primeiro, você tem que saber de que taquiarritmia estamos tratando e qual é a melhor maneira de se intervir sobre ela. Se eu não sei fazer um diagnóstico diferencial de taquiarritmia, eu não posso tratar esse paciente e esse paciente pode vir a óbito. Situação 3. O paciente tem uma parada cardiorrespiratória na sua frente e você pega as pás do desfibrilador, coloca sobre o tórax do paciente para verificar o ritmo e aparece o ritmo no monitor do eletrocardiógrafo ou no monitor do desfibrilador. E aí, você choca esse paciente ou não choca esse paciente? Ou seja, é necessário reconhecer quais os ritmos de parada e quais deles são chocáveis e quais deles não são chocáveis. Situação 3, você está na UTI, né? Normalmente isso acontece no centro de terapia intensiva, o paciente está monitorado 24 horas, né? Você tem o traçado eletrocardiográfico dele instantâneo a 24 horas, o QRS desse paciente começa a largar, a onda P começa a sumir, a onda T começa a ficar apiculada. Você reconhece que isso é uma alteração eletrocardiográfica compatível com o distúrbio hidroeletrolítico, com o distúrbio eletrolítico, melhor dizendo, né, especificamente uma hipercalemia, porque se eu não reconhecer esse traçado eletrocardiográfico, ele evolui muito rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. E a gente vai ter condições de saber o porquê disso, né, o que ocorre molecularmente nos miócitos para que isso ocorra. Mas você vê a importância de se conhecer o eletrocardiograma. Eu não vou trabalhar no departamento de emergência, não vou trabalhar no centro de terapia intensiva, vou trabalhar no PSF. Você está no PSF, tem um paciente hipertenso de longa data, você pede os exames que a diretriz de cardiologia manda, a diretriz de hipertensão, e um deles é o eletrocardiograma. E o que eu tenho que procurar no eletrocardiograma? Eu tenho que procurar lesão de órgão-alvo. Eu sei qual a lesão de órgão-alvo que eu tenho que procurar nesse paciente. Eu tenho que procurar uma sobrecarga ventricular esquerda. Mas eu sei olhar uma sobrecarga ventricular esquerda no eletrocardiograma. Eu sei todos os critérios de sobrecarga ventricular esquerda. E de cada critério eu sei a sensibilidade, a especificidade. Eu posso confiar no que eu estou vendo no eletro ou não. Ou seja, trouxe para vocês rapidamente 5 situações em que eu não consigo nem começar a resolver se eu não entender o eletrocardiograma e entender da melhor maneira possível sem decorar. Outro motivo para se estudar agora o eletrocardiograma seria a deficiência no aprendizado acadêmico. Durante a academia, nós somos bombardeados com a quantidade enorme de assuntos, seja de clínica médica, de cirurgia, de ginecologia, de pediatria, e na grande maioria das vezes não dá tempo de estudar o eletrocardiograma de maneira correta. Acabamos por aprender quando isso ocorre de forma rápida, daquela forma decorada, né, para passar na prova e seguir em frente, e acabamos por nos formar sem um conhecimento real, sem um conhecimento consolidado do eletrocardiograma. E por isso que esse curso se torna importante. Ok? Bem, aqui é nosso roteiro de estudo. Eu dividi nosso estudo em 8 módulos. Né? No módulo 1, vamos tratar primeiramente de conceitos fisiológicos, tanto da eletrofisiologia cardíaca em si, né, a fisiopatologia, a fisiologia das membranas, dos potenciais de ação, eu preciso revisar isso com vocês, quanto de alguns conceitos físicos. A gente vai ver que grande parte do estudo eletrocardiográfico se dá na parte da física, a gente precisa introduzir ou relembrar alguns conceitos de física para vocês. É uma parte chata, é uma parte inicial, mas que peço a vocês que não pulem esse aprendizado, né? Não pule esse estudo, porque é de extrema importância para entender os conceitos que virão a posteriori. Depois de revisarmos a eletrofisiologia, vamos aproveitar que vamos estar falando de alguns eletrólitos e falar dos distúrbios eletrolíticos. Após o estudo dos distúrbios eletrolíticos, vamos entender as derivações, né? Quais derivações existem, como elas são formadas, como enxergo as derivações, o que são as derivações e calcular o eixo cardíaco. Esse coração está com eixo normal, esse coração
está rodado, não está rodado, está com eixo cardíaco desviado, a ativação cardíaca está errada, né? Fugiu do padrão. O que eu penso quando eu enxergo esses desvios de eixo no eletrocardiograma? A gente vai compreender isso aqui nessa aula. De posse esses conhecimentos, a gente vai ver o eletronormal. Aqui eu vou ensinar para vocês a reconhecer o que é um eletronormal e o que é um eletroanormal. Vou dar a vocês parâmetros fisiológicos, né, parâmetros estabelecidos do que seria um eletronormal. No final desse módulo, então, vocês já vão ter condição de saber o que é um eletronormal e o que é um eletroanormal, mesmo ainda sem ter condições de saber o diagnóstico patológico em si. O módulo 2, a gente vai se tratar das sobrecargas, tanto das sobrecargas atriais quanto das sobrecargas ventriculares. No módulo 3, vamos falar dos bloqueios, né, dos bloqueios de ramo e dos M-bloqueios ou bloqueios divisionais. No módulo 4, a gente vai começar a estudar as arritmias. Eu vou falar um pouco da eletrofisiologia das arritmias, um conhecimento de fisiologia, sempre é o conhecimento mais chato, mas é o conhecimento básico. Se a gente pula esses conhecimentos básicos, a gente acaba tendo dificuldade de entender os conhecimentos que vêm na frente, né? Após a revisão da base eletrofisiológica das arritmias, vamos falar das taques supraventriculares, ou seja, das taquiarritmias que ocorrem acima do ventrículo. No módulo 5, vamos falar das taquiarritmias ventriculares, ou seja, falar daquelas taquiarritmias que acontecem dentro dos ventrículos. No módulo 6, vamos falar das bradiarritmias, onde eu pego um paciente, faço um eletro, calculo a frequência cardíaca, ele está bradicárdico, o que é que eu penso, como busco o diagnóstico e como trato. Isso a gente vai ver no módulo 6. No módulo 7, a gente vai falar das síndromes isquêmicas, a gente vai falar das anginas, do infarto agudo do miocárdio, com e sem supra. E no módulo 8, a gente vai fazer uma sessão de laudos. Aí eu vou dar para vocês uma série de eletrocardiogramas para a gente conseguir fazer o laudo eletrocardiográfico deles. Ok? Ok, a gente se vê então na próxima aula. Muito obrigado.